Já? Olá pessoal, primeira live aqui. A gente vai começar a movimentar aqui o perfil para falar sobre alguns assuntos no mundo profissional, mas especialmente voltado aqui para a tecnologia, mas que também é útil para profissionais de qualquer área. Hoje, eu queria começar falando sobre um tema que foi de fundamental importância, que tem sido de fundamental importância na minha carreira, que é a importância da gente ter e escolher bem os nossos mentores. Então, acho que é importante começar dizendo o que é um mentor. Um mentor é alguém que tem um conhecimento que você não tem, seja ele teórico ou prático. Então, essa pessoa ela vai te ajudar a alcançar esse conhecimento, essa habilidade que te falta. Eu gosto muito de pensar também no mentor, porque você tem ao longo da vida alguns professores e tudo mais, mas eu gosto muito de pensar o mentor naquele contexto da Grécia Antiga, onde você tinha ali um jovem que tinha um tutor, e esse tutor ele era uma pessoa que ensinava aquele jovem a como viver, a como ser gente. Então, não é simplesmente passar um conteúdo teórico. Então, é diferente eu abrir um curso aqui no YouTube sobre gramática, por exemplo. Então, isso é um conhecimento puramente teórico. Quando eu digo mentor, especialmente se você tiver a oportunidade de conviver com essa pessoa. A convivência aqui é a melhor coisa que você pode ter com alguém para adquirir algo que ela tem e você não tem. É a convivência. É convivendo que a gente se torna semelhante àquele que a gente convive. Então, isso é muito nítido. Assim, Se você convive com pessoas que são mais que você, que sabem mais que você, que têm uma profundidade maior que você vai acabar subindo de nível. E o contrário também é verdade. Se você anda com pessoas que estão um nível abaixo de você, que não conquistaram ainda nada, a tendência é você se moldar a isso e você baixar também o seu nível, ou no mínimo você ficar estagnado na vida e não conseguir avançar para um patamar seguinte. Então é muito importante você se inspirar em pessoas que estão num patamar acima do seu. Então, eu não digo só financeiramente, eu acho que financeiro é um indicativo. Então, uma pessoa que ela adquiriu algo, que ela conquistou algo financeiramente, é um indicativo de algo que ela fez. Então, não é o indicativo que é mais importante, é quem essa pessoa é, quais habilidades ela tem para chegar onde ela chegou. Então, isso é a maior coisa. Mas isso também vale para como lidar com pessoas, para como ser uma pessoa cativante, como ser um bom orador. Tudo isso você pode adquirir através de mentores. Então, tendo dito isso, eu queria dizer o seguinte, como que eu encontro um mentor? Primeiro eu tenho que admirar uma pessoa. Para ela ser meu mentor, eu tenho que admirar ela. Então, é natural que quem a gente admira, a gente quer se tornar igual àquela pessoa. Então, a primeira pergunta que eu te faço é: você tem pessoas que você se espelha? Você tem pessoas que você admira? São essas pessoas que vão ser e que talvez já são seus mentores, mesmo que você não saiba. Então, se você admira uma pessoa, por exemplo, no que tange a família, construção de família, um pai de família responsável, então é essa pessoa que vai ser o seu mentor na questão familiar. Se você admira um empresário, um investidor, alguém do tipo, desse tipo de atividade, é essa pessoa que pode ser o seu mentor também. Não só pela habilidade, mas porque você quer imitar ela. A gente tem hoje no mundo moderno uma concepção muito ruim de imitar alguém. Então a gente fica, não quero imitar ninguém, eu quero ser original. O grande problema é que você não é original. E aí quando você não quer imitar ninguém, você não quer essa ideia de imitar alguém no começo, você não vai ser nada. Porque no fim, ninguém é original. Em geral, assim, a gente não é original. Então, eu creio que as pessoas originais de verdade são os santos, mas isso é um outro assunto. Mas a gente não é original. E se a gente não se inspirar em pessoas maiores que a gente, se a gente não imitar elas de começo, a gente não vai ser ninguém. Então é importante de começo você não ter vergonha de imitar os seus mentores. Então a gente vê algumas pessoas, até alguns influencers aqui no Instagram, que até o jeito de falar dela é parecido com influencers maiores. E talvez eu aqui esteja com algum cacoete que seja de um influencer maior. Mas é importante isso. Então, não tenha vergonha de imitar as pessoas que você admira. Essa imitação, você vai pensar: João, mas aí eu nunca vou ser original, então eu sempre vou imitar alguém, eu sempre vou ser uma cópia de alguém. Por muito tempo vai.
mas vai chegar um momento que você vai achando essa voz própria, que você vai achando o seu lugar, que você vai ser diferente dessa pessoa que você está imitando. Mas é importante que você carregue essa pessoa com você. Então sempre vai ter alguma coisa que você vai fazer, um jeito seu, um jeito de explicar que vai lembrar daquela pessoa. E isso é bom e é justo. Por quê? Porque você é um pouco daquela pessoa. Então no final você é uma soma dos seus mentores, se você for pensar nesse assunto. Então não tenha vergonha de modelar, né? E aí eu acho esse termo melhor. Não é imitar, é modelar. Então a gente olha o que é um molde, né? O que é um modelo. É algo que vai nos transformar, né? Então a gente pega a forma daquilo, né? Então, por exemplo, se eu quero amar mais a Jesus, eu deveria muitas vezes me moldar em Maria. Por que Maria, né? Porque Maria é a pessoa que mais amou Jesus, é a mãe dele. Então, me moldando a ela, eu amo mais a ele. Então, se eu quero me transformar em algo, me moldar, eu quero tomar aquela forma. Então, quando eu me inspiro no mentor, quando eu começo a modelar aquela pessoa, eu quero tomar a forma dela. Então, isso não é inveja, eu não quero tirar o que ela tem. Eu quero adquirir algo, mas eu não quero tirar o que ela tem. O meu mentor vai continuar tendo conhecimento dele, a posição dele, só que eu também vou passar a ter. Então, é importante você se inspirar, e não só inspirar, mas modelar e imitar os seus mentores. Então, escolha o mentor de acordo com a área que você precisa evoluir. Então, se você identifica que é finança, escolha alguém que está avançado nesse sentido, alguém que você quer ser. Se é família, se inspire em alguém que te traga isso, que você olhe e admire ele nesse quesito. Né? Então, porque ninguém tem todas as habilidades. Né? Tem gente que tem muitas, mas não tem todas. Então, cada um vai ser bom numa coisa. Então, por isso que também o título da live é a importância de ter mentores e não mentor. Porque eu vou ter vários mentores ao longo da vida, cada um para um assunto. Aqui eu queria contar para vocês de um mentor que eu tive, que foi de extrema importância para mim, que foi o meu tio. Para quem convive comigo conhece o famoso tio Rock. Toda história que eu conto eu falo do tio Rock. Meu tio Rock Facchini foi um grande empresário, ele é falecido. Ele fundou um banco, então é um rapaz ali, ele era um rapaz que saiu de Marília, interior de São Paulo, uma família numerosa, o pai dele teve 7 filhos, perdeu alguns do caminho, mas os que a gente conhece foram 7. E esse meu tio, numa família, meu avô era garçom, ele estudou, trabalhou desde muito cedo, ele já dava aula de reforço ali para as outras crianças desde criança, e ele conseguiu, entrou no banco, na época o Banco Bradesco. Para quem não sabe, o Banco Bradesco foi fundado em Marília, no interior de São Paulo, ali foi a primeira agência do Bradesco. Então ele conviveu com o seu Armando, que foi o fundador do Bradesco, e ali ele foi aprendendo como funcionava um banco. Então ele começou ali como contínuo, que era como eles chamavam, tipo office boy na época, e ali ele foi começando, varrendo o banco, entregando documento, levando algo para o seu Armando. Então ele foi aprendendo como o banco funcionava. E por conta da dedicação dele, ele conseguiu um posto de gerência. Quando for abrir uma agência em Campo Grande, que é o Mato Grosso do Sul, a capital do Mato Grosso do Sul. Naquela época ninguém queria ir para o Mato Grosso do Sul, ninguém queria ir para Campo Grande, porque tinha medo e tal, é como se fosse quase um velho oeste ali, as pessoas resolvendo as desavenças na bala, na rua. E esse meu tio ergueu a mão e disse que iria. Então ele foi ser responsável pela agência ali em Campo Grande, a agência do Bradesco. Chegando lá, ele adquiriu a confiança das pessoas ali. Então, como ele era o representante de um banco sério como o Banco Bradesco, as pessoas passaram a confiar nele. Naquela época, a bancarização era muito baixa. O que isso significa? Ninguém tinha conta em banco, principalmente ali no Mato Grosso, que eram fazendeiros, pessoas do agronegócio, que tinham muito dinheiro, ganhavam muito dinheiro, mas não guardavam dinheiro em banco. Por quê? Porque eles desconfiavam, então eles não tinham confiança de deixar o dinheiro no banco. O meu tio, ele ganhando a confiança dessas pessoas como gerente do Bradesco, ele falou para essas pessoas que elas poderiam dar o dinheiro delas para ele, e ele ia fundar um banco para elas, um banco voltado para o agronegócio. Então, por exemplo, veio um produtor menor que quer comprar um trator. Meu tio pegava o dinheiro do grande produtor, emprestava a juros para o produtor pequeno e movia a economia dessa forma, rentabilizava para o grande produtor. Então, enfim, o sistema bancário de forma geral faz isso. Pega dinheiro, empresta dinheiro, ganha o juro e distribui essa riqueza. Então, meu tio conseguiu fundar um banco antes dos 30 anos, com o dinheiro dos outros. Então,
é uma história de muito sucesso, assim, de negócios, né? Enfim, a vida dele deu várias reviravoltas, ele atuou em vários segmentos, mas no final da vida, eu convivi com ele, ele já estava liberando seus 80 anos, e eu morei um mês com ele, né? Eu estava na faculdade ainda na época, e eu tive a oportunidade de morar um mês com ele. E aí que entra a questão da mentoria. Aí eu convivi com ele. Então imagina assim, você ter um mês para conviver com o Silvio Santos, por exemplo. Então dentro da casa dele, vendo como ele faz, como ele age, como ele toma decisão, eu tive essa oportunidade. Isso mudou minha vida, né? Então isso foi durante a faculdade, isso abriu muitas possibilidades para mim, né? Então eu vou dar um exemplo, né? A minha visão filosófica, né? Por exemplo, eu era alguém que eu era meio que ateu por preguiça de estudar, então eu era meio revoltado com Deus, eu assumi uma posição ateística. Não que todo ateu é preguiçoso, né? Eu era, né? Então, convivendo com o tio Rock, eu peguei na biblioteca dele um livro sobre agnosticismo, né? Que é aquele Ensaios Céticos do Bertrand Russell. Li esse livro, né? E isso mudou minha vida, porque aí eu continuei sendo meio ateu agnóstico, só que eu comecei a estudar seriamente, e depois isso me ajudou até a me tornar cristão e chegar onde eu cheguei hoje. Mas o ponto é, até filosoficamente ele me influenciou, né? E como ele me influenciou? Ele não falou leia esse livro. Simplesmente a casa dele era abarrotada de livros, né? Isso já deu um insight para mim que se ele chegou onde ele chegou e a casa dele é abarrotada de livros e ele lê todo dia, pelo menos o jornal ele lia, então isso me mostrou a importância de ler para ser bem sucedido. Então pronto, já modelei essa figura, já comecei a fazer isso, né? Lendo jornal, por exemplo, eu acordava na casa dele, a rotina começava por volta das 5h30. Né? Como que era normalmente? Eu estava dormindo ali no meu quarto e eu ouvi um grito, né, na casa. Então, nesse grito, era o tio Rock tomando banho gelado, né, para despertar. Ele já era uma força da natureza, assim, ele já despertava, né, muito, muito ativo com a vida. Né? Então, uma pessoa com quase 80 anos com essa rotina, ele já tinha vida ganha, ele morava num apartamento 1 por andar, né, no melhor lugar ali de Campo Grande. Então, mas ele acordava às 5h30 da manhã e começava a rotina dele. Ele ia para o escritório dele, pegava um café preto, sem açúcar, sem nada, tomava esse café, enquanto ele tomava, ele ia lendo jornal. Convivendo com ele, eu vi o seguinte, se eu chegasse no escritório e começasse a conversar com ele, ele ficava muito bravo. E o tio Rock, ele era descendente italiano, né? Nós somos descendentes italianos. Então o tio Rock, ele gritava, né? Então logo de manhã ele já dava uns gritos já que te despertavam. Então se você entrasse e começasse a falar com ele, a bronca já viria. Isso é mais um ensino, né? O tio Rock era muito direto, né? Então nessa convivência com o meu mentor, eu vi o seguinte, tem que falar o que pensa, né? Então se algo não tá bom, já fale logo. Então foi algo que eu aprendi com ele também. Mas eu aprendi que eu tinha que, para conviver com ele, eu tinha que respeitar a regra dele. Então eu entrava no escritório em silêncio, até a cadeira para arrastar eu procurava não fazer barulho. Eu sentava diante dele na mesa, né? Enquanto ele ia lendo o jornal, ele terminava de ler uma folha do jornal e jogava para mim, sem falar nada. Ele só jogava a folha, eu pegava aquela folha ali. Ele lia uma, eu sempre estava uma atrás dele e ia lendo o jornal que ele ia terminando. Quando a gente terminava de ler o jornal, a gente ia tomar o café da manhã na mesa, né? E depois a gente ia caminhar juntos, né? Tinha um parque na frente do prédio dele, a gente ia caminhar juntos lá. Aí ele já me mostrou a importância do exercício físico, né? Então, mesmo um senhor de 80 anos tinha a noção da importância de exercitar a mente e o corpo. Então, vendo ele, a consistência dele nessa rotina, eu aprendi e comecei a fazer. E nessa época eu estava bem acima do peso, e aí eu voltei com essa rotina de fazer exercício todos os dias, consegui perder, acho que 21 quilos na época. Então, tudo influência do meu mentor. Então, você vê que o tio Rock, ele foi meu mentor em várias áreas, né? Eu consegui em uma pessoa uma mentoria de várias áreas. Mas eu aprendi com ele, por exemplo, outras lições, né? Então, enquanto eu andava com ele, todo lugar que eu ia com ele, ele falava, você tem uma caneta aí com você? Aí no começo eu falava, não tenho. Aí ele já me dava uma bronca. Ele falava, como você não tem uma caneta? E se chegar uma oportunidade agora? E se você estiver no elevador, precisar pegar o contato de alguém? Então, eu entendi o estar sempre de prontidão. Então, se você quer crescer na vida, você precisa estar sempre de prontidão para as oportunidades que vão surgir. Você não sabe quando a oportunidade vai surgir, então você tem que estar pronto para ela. A gente tem que adaptar o que o mentor fala, percebe? O tio Rock é de uma época que caneta e papel era fundamental, porque não tinha essa ferramenta que a gente tem hoje, que é o celular. Então a prontidão nossa, ela muda, mas perceba que o princípio da prontidão continua o mesmo. Então hoje eu tenho que estar com o meu celular esperto para pegar o contato do WhatsApp de alguém, né? Mas eu tenho que ter essa abertura.
Se a pessoa entrar no elevador comigo e eu estiver sempre olhando de cabeça baixa, olhar baixo para o celular, como que eu vou me abrir para pegar o contato dessa pessoa? Então eu aprendi algo com ele, aprendi essa abertura para a vida, né? Então o tio Rock ele sempre estava atento para a vida. Então perceba como a gente vai modelando o mentor. Então tinha coisa que ele não falava para mim, tinha coisa que eu olhava e copiava, e tinha coisa que ele falava mesmo. Então o mentor ele vai te ajudar desses dois jeitos, te dando conteúdo, às vezes direto, e às vezes só agindo e você vendo ele agir. Então eu via como ele tratava com as pessoas, eu via a prontidão, a alerta dele com a vida, né? A organização, a vontade de viver. Então fui aprendendo essas coisas com ele, né? Como que eu fui aprendendo tudo isso? Porque eu me abri à possibilidade de ter um mentor. Então o primeiro ponto foi essa abertura, não achar que eu era jovem, então eu sabia tudo. A gente quando é jovem a gente tem essa tendência de achar que a gente sabe tudo. Eu fazia ciência da computação, então eu achava que eu era muito inteligente, e quando eu convivi com ele eu vi que eu não sabia nada da vida e que eu tinha muito que aprender. Mas sabe o que é maluco? Que hoje eu sou formado, eu sou empresário, tenho família, eu rodei muito depois disso, e ainda hoje eu vejo pessoas que eu tenho que aprender muito, né? Por exemplo, ultimamente tenho aprendido muito com o Dr. Ítalo Marcílio, né? Com o próprio Thiago Andrade, que é meu sócio também. Então é muito importante a todo momento a gente ter humildade de ver que a gente sempre tem algo para aprender, sempre tem algo para melhorar. Quem acha que sabe tudo, não evolui. Quem acha que sabe tudo, não procura mentor. Então, a mentoria na vida, ela é constante. Então, até o fim da vida, eu quero ter mentores, né? Então, se eu tiver com 80, vai ter algum velhinho com 90 que vai ter algo para me ensinar. Ou talvez outro velhinho com 80, ou até mais jovem que eu, que tem algo para me ensinar. Então, sempre adquira mentores. João, eu não conheço ninguém que pode ser meu mentor. Eu não tenho contato, eu não tenho um tio Rock na minha vida. Para mim, o que eu poderia te dizer é o seguinte: você tem várias pessoas que podem te ajudar e são pessoas já mortas, né? Então você vai falar, poxa, agora você vai falar de sessão espírita aqui. Não, eu vou dizer o seguinte: eu tenho vários livros aqui atrás, né? Não são cenográficos, são de verdade. Esses livros, a maioria são pessoas mortas, né? Pessoas que já morreram, que escreveram. E quando eu quero falar com elas, eu leio o livro, comento o livro e converso com elas. Então eu tenho como ter um mentor com os livros, por exemplo. Eu tenho como ter mentor com vídeos no YouTube, né? Então eu posso modelar pessoas que eu admiro no YouTube, como é o caso do Ítalo Marcílio, modelar ele e aprender com ele. Aí eu posso, por exemplo, também chegar para uma pessoa idosa, que normalmente as pessoas idosas são solitárias, e me aproximar dessa pessoa, não com interesse, mas para oferecer a minha companhia, para conversar, para ouvir o que essa pessoa tem a dizer. No processo de ouvir essa pessoa idosa, eu vou aprender. Automaticamente essa pessoa vai se tornar um mentor para mim. Então sempre é possível arrumar um mentor. Se você tiver essa abertura, essa humildade, sempre é possível ter um mentor. Não importa que você não tem berço, que você talvez nem tem família, mas sempre é possível achar mentores na sua vida. O líder da religião que você participa pode ser um mentor, né? Se você é católico, padre, se você é evangélico, pastor, né? Você sempre vai poder ter um mentor. O importante é admirar essa pessoa e querer se tornar igual a ela. O princípio é esse: você tem que admirar e querer se tornar igual a essa pessoa. Então, quem não pode ser seu mentor? Pessoas que você vê, por exemplo, que tem um desvio sério de caráter. Eu posso aprender algo com ele teórico, eu posso ler um autor que tem um desvio de caráter e aprender com ele. Mas se eu quiser ter ele como mentor, como inspiração, eu não deveria me inspirar em alguém que tem um defeito, que para mim é um defeito de caráter grave. Né? Por quê? Porque eu quero me tornar igual a essa pessoa. Então, uma coisa é você ter um autor que você gosta, outra coisa é você ter um mentor. O mentor, você quer se tornar igual a ele. Então, é importante você selecionar bem os seus mentores. Na carreira, né, de desenvolvedor, de programador, o que eu vejo? A gente de TI, né, tem uma mania que é ficar preso na tela em código. Então, a gente fica lendo código, a gente fica entendendo código, isso é super importante para a nossa profissão, mas só isso não resolve. Você precisa ir além disso. Você precisa fazer isso que eu estou te dizendo aqui. Você precisa procurar mentores até para te ensinar a ser gente, né? É meio chocante falar isso, mas a gente de tecnologia tem uma dificuldade de ser gente, né? Então, a gente usa aqui no trabalho, né, que eu estou na empresa e a gente brinca aqui bastante, que dev em geral é quebradinho. Né? O que a gente quer dizer com quebradinho? Tem alguns problemas emocionais, tem dificuldade de falar com gente, tem dificuldade de expor seus sentimentos. Então, a receita, uma das coisas que pode te ajudar com isso é ter mentores que, por exemplo, não são desenvolvedores. Né? Então,
Encontre algum velhinho para se inspirar, encontre um líder religioso, encontre alguém que não seja desenvolvedor para te ensinar a ser gente também. Ah, João, qual que é a importância de ser gente? Bom, você precisa ter alguém, você precisa se relacionar, isso vai te ajudar a se relacionar num relacionamento amoroso, isso vai te ajudar a conseguir oportunidades melhores no trabalho. Eu sempre me destaquei na carreira por ter essa habilidade humana, né? Isso vai te ajudar a viver uma vida mais plena e mais feliz. Então é muito importante você, desenvolvedor, né, começar a pensar nessas habilidades humanas, nisso que torna a gente um ser humano, né? E a mentoria pode te ajudar muito nisso. Então tenha mentores, se inspire em pessoas, ande com elas se possível, conviva com elas e procure imitar. Não tenha vergonha de imitar quem você quer ser. Aos poucos você vai se tornar essa pessoa que você imita. Então, é importante ter mentor, é importante escolher o seu mentor, é importante ter abertura para ter mentoria e é importante imitar e copiar o seu mentor e se inspirar realmente nele. É isso, pessoal, para essa primeira live, para esse primeiro conteúdo que eu queria trazer para vocês. Agradeço quem esteve participando aí. Quem vê gravado também pode interagir, pode mandar sua pergunta, pode conversar comigo. Eu estou aqui por vocês e para ajudar vocês, tá bom? Um bom dia para vocês.